Eu esqueci só de dar um recadinho. Quem aqui não preencheu esse papelzinho aqui na entrada, ó, do sorteio? Quem não preencheu, depois procura a Cleide. Ergue a mão, Cleide, para você preencher, tá? Quem não preencheu. Obrigada, meninas. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Comeram bastante? Comeram bem? Bom, depois de tanto conhecimento, tantas coisas que vocês aprenderam, né? Será que sobrou alguma coisinha para eu falar? Será que tem mais alguma coisa aí para a gente aprender e que vai ajudar vocês a mudarem o estilo de vida? O que será, hein? Vamos ver? Meu corpo, regras do céu. Então, vamos ver agora o que Deus pensa sobre o nosso corpo e o cuidado com o nosso corpo. O que será que Ele pensa? O que vocês acham? O que Deus pensa do nosso corpo? Templo? Ele acha que a gente deve cuidar do nosso corpo? Deve pensar nisso? Então vamos na Bíblia, né, gente? A gente aprendeu bastante coisas técnicas hoje e agora a gente vai um pouquinho na Bíblia para saber o que Deus pensa dos cuidados com o nosso corpo. Então na Bíblia, eu que mudei? Que bom que a gente tem esses homens aí para ajudar, né? Quem foi que me perguntou? A filhinha do Rafa perguntou, por que tem homem aqui hoje? Eu falei assim, para ajudar a gente. E a Maria falou. Aí ela falou assim, faz sentido. E faz mesmo, né? Bom, gente, vamos então à Bíblia. De quem será que é o nosso corpo? De quem que é o nosso corpo, gente? Hã? É meu? É seu? Vamos lá. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo, ou glorifiquem a Deus com o seu corpo. Eu acho que está respondido e a gente sabe disso muito bem, né? Aqui a gente está falando de redenção. A gente está falando de alguém que pagou um alto preço por alguém, faz assim, ó, por alguém que estava escravizado. Quando pessoas se encontram no estado de escravidão, alguém pode se levantar, ir lá, pagar um preço e se tornar dono dessa pessoa. E foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, como todo mundo fala, a redenção significa que Deus é o dono, você não pode fazer o que quiser com o seu corpo, inclusive em toda essa parte de alimentação. Eu sei que não é fácil tudo isso que vocês têm aprendido aqui, e eu sei também que é uma mudança de mentalidade, e a mudança de mentalidade gera dores e desconforto. Mas vamos lá, que hoje nós vamos ajudar vocês a darem um passinho a mais para entender e para mudar a mentalidade de vocês. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita aqui dentro de nós. Então, como é que a gente vai cuidar desse corpo? O que a gente precisa para cuidar desse corpo? Quando a gente precisa caminhar, quando a gente precisa pôr um carro em movimento, por exemplo, a gente precisa de um combustível para alimentar esse carro. A mesma coisa com a gente precisa de o nosso combustível. O nosso combustível, o que é? A alimentação. Então, a alimentação é aquilo que vai entrar no nosso corpo
e vai trazer energia, vai fazer com que a gente ande, vai trazer saúde e não doenças. Então, o nosso corpo, a alimentação não foi feita para trazer doenças para o nosso corpo. Ela foi feita para trazer essa energia e para fazer com que você se sinta bem e não se sinta mal. Então, eu trouxe 2 pontos, somente 2 pontos, de como você deve se alimentar. E a primeira é conscientemente. Lá em 1 Coríntios 6, de 12 a 13, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Vocês já tinham se atentado a esse pedacinho? Interessante, né? O que quer dizer isso? Que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Exatamente aquilo que eu falei. Que os alimentos foram feitos para se tornar o combustível do nosso corpo, para trazer aquela energia, mas que muitas vezes a gente tem feito do alimento apenas a gente quer que ele supra os nossos desejos. Ele não é para o estômago, a gente pensa, é para suprir os meus desejos. Quando eu olho para um alimento, eu penso exatamente que gostoso, como eu gosto de comer isso. E você não examina o que tem dentro daquele alimento. E hoje a gente aprendeu várias coisas aqui de como a gente deve olhar o que esse alimento faz bem para o meu corpo. Vocês vão chegar numa fase, eu creio, mais para frente, quando vocês olharem um prato de comida, ou uma fruta, ou qualquer alimento, vocês já vão imaginar: esse daí tem vitamina K, tem vitamina A, tem tudo aquilo que a Thalita falou. Gente, isso é bom para o meu corpo. Eu estou sentindo um cansaço, então eu vou comer essa vitamina. Você vai olhar para o prato e já vai ver vitaminas ali. Isso não é super interessante? Isso é conscientemente. E eu creio que é obrigação nossa saber essas coisas, se informar disso. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, diz a palavra lá em Oséias. E eu não culpo vocês porque, como a doutora Marina falou, é uma mudança realmente de mentalidade, né? A gente carrega isso. E nós, ainda dessa geração, eu me coloco na geração de vocês, é lógico, a gente aprendeu o que é comida. A minha mãe, que está ali linda e maravilhosa, aprendeu muito mais ainda. Aquela comidinha mineira, feita lá no fogão a lenha. Mas eu imagino as crianças agora que realmente é tudo fast food e iFood e abrir pacote. Então, essa mudança de mentalidade realmente vai requerer de vocês conhecimento e vocês buscarem esse conhecimento, ok? Outra coisa. Quando a gente for comer, quando eu falei que o alimento é feito para o estômago e a gente, quando olha para o alimento, pensa assim, não, mas eu não posso ter prazer nesse alimento. Na verdade, o alimento foi feito para o estômago realmente. O que Deus fala para a gente é que ao sentar à mesa, o ato da alimentação, o ato de preparar a alimentação é que tem que dar prazer para a gente, muito mais do que o alimento em si. Lembre-se, o alimento é para o estômago, mas a refeição, sentar à mesa, é muito mais importante do que tudo. É o relacionamento, é a comunhão. A gente percebe que Jesus, ele quando tinha o alimento, o que ele fez com o alimento? Ele multiplicou e matou a fome das pessoas. Ele sentava-se à mesa com os seus discípulos e repartia o pão. O mais importante estava ali, no sentar à mesa. E eu vi esse versículo, não tinha me atentado ele antes, né? Que diz assim: ditosa tua terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo,
para refazerem as suas forças, e não para a bebedice. Daí, então, a importância da gente separar um tempo, que a gente acha que não tem, para preparar a nossa alimentação, para o nosso café da manhã, pensando sempre na energia, na força que você precisa ter para passar o seu dia inteiro bem, sem cansaço, sem disposição, sem dores de cabeça. E eu aprendi a realmente acordar mais cedo para preparar o meu café da manhã, coisa que antes era um cafezinho e olhe lá, eu preferia estar maquiada, bem arrumada, sair correndo, do que estar com o meu corpo alimentado. É como se meu corpo falasse assim, pelo amor de Deus, me dá comida. Você sai toda bonitona aí, mas por dentro eu estou com fome. A gente não dá valor ao nosso corpo, ao que ele pede. E Deus está querendo dizer o quê? Que você é um ser triuno, você tem espírito, alma e corpo, e você precisa alimentar todas essas esferas. Então, assim, quando você quer se alimentar espiritualmente, o que você faz? Me digam aí, o que vocês fazem quando vocês querem se alimentar espiritualmente? Lê a palavra, ora. Vocês não leem besteira, não? Não lê uma revista pornográfica, um livro bem violento? Nenhuma besteira quando vocês querem alimentar? E por que quando vocês vão comer, vocês comem besteira? Sabe, Deus quer realmente falar com vocês que vocês precisam mudar o estilo de vida, porque não adianta vocês terem comunhão com Ele se o corpo de vocês não estiver em pleno também. Isso, a doutora Marina falou isso também. Então, aí vocês vão no nutricionista, ou no médico, e às vezes ele, que nem conhece tanto a palavra assim como vocês, fala assim, gente, se vocês quiserem ter saúde, coma o alimento que Deus fez, aquilo que vem da terra, alimento de verdade. Vocês já ouviram isso? Gente, quem está falando isso são os nutricionistas, são os médicos, que nem conhecem tanto a Bíblia assim como vocês. Está doendo? Então, preparar o alimento é um ato de adoração. Então, 2 pontos só hoje, gente. Conscientemente, vocês vão estudar mesmo e em adoração. O que adoração tem a ver com isso? Aliás, o que adoração tem a ver com isso daqui? Sal, açúcar, farinha e cocaína. 3 pós brancos. Daí eu até tiraria o sal, porque o sal ele tem minerais, ele é bom, é só em excesso que é ruim. Mas a açúcar, farinha, a cocaína eu acho que não é o problema de vocês, né? Mas qual que é o problema realmente aí? Acho que talvez vocês são viciados. Gente, eu estou colocando generalizado porque eu era assim, mas viciado em pelo menos um dos 3 aí. Menos a cocaína. Menos a cocaína. Pastor Marcelo falou alguma coisa? Não? Mas qual que é o problema realmente disso daí? E o que isso tem a ver com adoração, gente? O que vocês acham? O problema é que essas farinhas, esses pós brancos, eles são capazes de fazer com que você perca totalmente o prazer naquilo que Deus criou. Eu vou explicar melhor. Bom, gente, aqui temos o bolo e o morango. E então você está lá na sua refeição, está lá, foi visitar alguém e a pessoa chegou lá de sobremesa, um bolo e uma tigela de morango. Se você optar por comer primeiro uma fatia de bolo e depois você comer o morango, certamente
você vai achar que o morango não tem açúcar suficiente. E você vai dizer que você ama o bolo. Amo o bolo. Eu prefiro aquilo que foi criado pela mão dos homens do que aquilo que foi criado pela mão de Deus. É chocante isso, né? Mas a alimentação é um ato de adoração, que a gente vai ter que voltar a se atentar a isso. E o que é o morango e o bolo? Vamos ver se aquilo que Deus criou é realmente menos importante do que aquilo que o homem criou. O morango, dentre tantas coisas, eu sei que tem várias vitaminas, né, Thalita, mas ele previne doenças cardiovasculares, ele diminui pressão arterial, reduz glicemia, diminui inflamação, aumenta a imunidade, ele tem antioxidantes. E o bolo? Ele inibe a absorção de nutrientes, como vitaminas e sais minerais, ele agride o intestino, desequilíbrio intestinal, pode causar diabetes, inflama, cria dependência. Então, essa é a história do bolo e do morango. Comer o bolo é pecado? Não é pecado, gente. Só que a palavra alerta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Posso tudo, mas nem tudo me convém. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então pensa comigo, se você escolhesse o morango, será que você nesse momento não estaria dizendo: Deus, eu amo o que o Senhor criou, a tua criação me dá prazer? Eu estou falando do morango, mas um prato de salada, um prato de arroz e feijão, uma picanha pode ser, é uma carne. Às vezes a gente acha que alimentação saudável não tem, você não pode comer uma carne, um arroz e feijão. A gente pode comer tudo que Deus criou. E eu gostaria que realmente vocês agora, quando fossem se alimentar, pensassem nesse ato de adoração que é a hora da alimentação, de comer alguma coisa que Deus criou. Teve uma vez, até antes de eu me converter em alimentação saudável, em estilo de vida saudável, nem tinha. Mas eu sempre admirei as coisas de Deus. Eu peguei uma manga, e essa manga era tão cheirosa, tão bonita, tão amarela, que eu não aguentei, eu ainda fiz escrevi alguma coisa, eu tenho guardado até hoje isso, agradecendo a Deus por Ele ter feito aquela fruta para mim. Porque, gente, é de uma delicadeza, de Deus pensar tudo naquele perfume, naquelas cores para te atrair. E Ele fez as coisas bonitas para te atrair. Olha o morango também. Olha a textura de cada fruta, de cada verdura verdinha. Então, assim, é tudo tão incrível que realmente dizer isso. A tua criação me dá prazer. Paulo exorta lá em Romanos 1, 19 e 20, que ninguém terá desculpas de que não conhecia Deus, pois a criação revela o seu Criador. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: se vocês comem ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo aí, acho que fala tudo sobre comer em adoração a Deus. Se vocês comem ou bebem, façam em adoração a Deus. O corpo de vocês é morada. O corpo de vocês é morada, tanto do teu espírito, quanto o Espírito Santo de Deus, que veio habitar junto para que se cumpra o propósito de Deus aqui na terra. E, peraí, ainda não. Eu queria só contar um testemunho que eu ouvi
do pastor Luciano Subirá, um tempo atrás. De repente, ele ficou magro. Não sei quem conhece aqui o pastor Luciano Subirá. Bastante gente, né? Ele era gordo, de repente ele apareceu magro. E ele estava contando o testemunho dele e eu ouvi. E ele contou de um pastor, Paulo, que foi importante nessa conversão dele à vida saudável. Diz que ele comia muito, gostava de comer, e esse pastor era um pastor magrinho, assim, né? E mais velho. E ele começou a confrontar ele, perguntar, mas por que você come desse jeito? E ele fazia graça, fazia piada, como todo mundo faz quando em relação à comida, né? Esse pastor foi até ele ficar muito sem graça. E ele acabou contando para ele o que tinha acontecido com ele, esse pastor Paulo. Ele disse assim, apesar dele ser um homem de Deus, sabe, aqueles homens que trabalhavam só para Deus, ele trabalhava tanto para Deus que ele esquecia de se alimentar, ele esquecia de descansar. E ele foi indo que ele pifou. Eu não lembro bem o que ele teve, eu só sei que ele ficou em coma. Ele ficou em coma, e nesse em coma ele teve conversas com Jesus. E diz que Jesus apareceu para ele e disse assim, está vendo o que você fez com o seu corpo? Você é suicida. Jesus foi bravo realmente com ele. Ele falou assim, muitos homens como você eu queria usar estão com problemas. Jesus perguntou, o que você faz da sua vida? O que você come? Qual o descanso que você tem? Sério isso, né, gente? Tem muito homem de Deus que não tem descanso. Você tem que aprender a comer as coisas que eu plantei e dei como natural. Tudo isso é a conversa de Jesus com ele. E Jesus fez ele ir até o velório dele. Os dois foram juntos. E eles estavam lá assistindo o próprio velório. E aí, eles escutaram as pessoas falando assim, por que o Senhor permitiu que ele morresse, um homem tão bom? Aí Jesus vira para ele e fala assim, está vendo? Dizem que fui eu, mas quem morreu foi você. E a culpa ainda é minha. E ele teve, resumindo, esse pastor viveu, lógico, ele influenciou muita gente, influenciou o pastor Luciano Subirá, que perdeu mais de 50 quilos. E através dele que eu conheci esse testemunho. Ele estava falando disso. E aí, gente, eu queria dar o meu, né? Para quem não conhece. Eu coloquei essa foto, eu gosto muito dessa foto. Eu acho que eu estou muito bonita nessa foto. Gente, eu não tenho um pingo de problema de achar que eu estou bonita. É lógico que eu estou com uma maquiagem linda que a minha irmã faz, né? A fotógrafa é muito boa também. Mas essa foto aí me representa hoje. Representa não só visualmente, mas o que eu estou sentindo por dentro. Por quê? Há 4 anos atrás, em 2017, eu estava lá sentada no meu canto da sala, onde eu faço meu devocional todas as manhãs, estava de manhã, e eu estava assim, indignada com a minha vida em relação à minha saúde. Porque eu sofria de uma doença autoimune desde os meus 32 anos de idade, que é artrite reumatoide. E já tive muitas dores, já fiquei de cama. Só que depois eu comecei a tomar um medicamento de alto custo, que era uma injeção que o governo dá, porque ele é muito caro. E esse medicamento deixava eu ter uma vida aparentemente normal. Só que eu sabia que isso ia me trazer um prejuízo a longo prazo. E eu não queria isso. Só para vocês terem uma ideia, a bula do remédio vinha da minha cabeça até os meus pés. De vez em quando, me ligavam do laboratório para saber se eu estava bem. E eu particularmente, não estava sentindo dor nenhuma, mas aquilo me incomodava. Eu falei assim, alguma coisa tem. Eu tinha até medo de olhar o que ele podia me fazer. Mas eu sei até que ele poderia aumentar as chances até de ter câncer, né? Porque é um imunossupressor. Bom, e eu estava inconformada com isso também, porque eu tinha acabado de perder um amigo querido, que foi a primeira pessoa que levou a palavra de Deus dentro da minha casa. Ele mexia com pães, fazia pães maravilhosos, ele tinha uma padaria dentro da própria casa, morreu de câncer, não sei se foi no intestino ou no estômago. Eu fiquei muito triste com isso. Eu falei, gente, não é possível. Deus, não é possível. Parece que câncer é uma roleta russa, que pega um, pega outro. Quem que vai pegar agora? A gente tem medo. Eu
Falei, não é possível isso, não é possível viver desse jeito também. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa para fazer, vou descobrir. Foi quando realmente eu tomei uma decisão, tive uma atitude, e eu creio que a nossa atitude determina a revelação de Deus. E aí começaram as revelações, começaram o encaminhamento de Deus. E eu comecei a procurar na internet, e começou a pipocar médicos que foram me abrindo os olhos dessa alimentação saudável, de um jeito... Gente, os médicos, como a doutora Marina, eles têm um amor pelas pessoas que vocês não têm ideia. Eles colocam todo o conhecimento deles na internet. Tanto é que eu fui aprendendo tudo lá. Comprei livros também de médicos que sofriam de doença autoimune, e se curaram com isso. Eu fui buscando conhecimento. E com isso eu fui mudando. Dia 16 de outubro agora, eu fiquei muito feliz. Eu olhei no espelho e agradeci a Deus. Falei, Deus, eu estou completando 60 anos hoje, dia 16 de outubro. E eu não tenho mais nenhuma dor. Eu não tomo mais nenhum remédio. A doença entrou em remissão. Para quem não sabe, a remissão é você não ter mais nenhum sintoma, nenhuma dor. E eu não estou tomando remédio algum. Isso para mim é assim, reflete essa alegria que eu estou sentindo hoje e que eu quero compartilhar com todo mundo. Quanto mais pessoas souberem disso. Hoje eu pensei, o que eu vou falar que eu ainda não falei? E eu creio assim, quem está acompanhando desde o Pinksy, né, que a gente fez aqui, acho que muitas mudanças aconteceram aqui no Just, né? Eu ouvi o Vitor na quarta-feira falando dos heróis da fé, e ele falou sobre o John D. Lake, acho que foi esse. Esse John D. Lake, ele foi uma pessoa que curou muitas pessoas com milagres, né? E ele foi para uma cidadezinha nos Estados Unidos, e essa cidadezinha teve tantos milagres lá de cura, que ficou conhecida como a cidade mais saudável dos Estados Unidos. E hoje eu creio assim, eu quero que o Just seja conhecido como a igreja mais saudável de Ribeirão Preto. Para terminar, só queria ler esse versículo. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com semente. Esse será o vosso alimento.